Capítulo 894. Preparação é a chave. Terceira etapa da destruição da vida. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Quando Li Ming comeu a fruta do Dao do Trovão no reino dimensional do Templo das Maravilhas, ele ganhou a habilidade de atingir a terceira etapa da destruição da vida. A única razão pela qual ele foi forçado a desistir dessa ideia foi que a situação na época era muito perigosa. Caso contrário, apesar de Li Ming ainda não ser oponente para Yang Yun, ele não teria que fugir de maneira tão angustiada e desesperada. Eu me pergunto que tipo de espécie antiga é a árvore divina que deu origem a essas 12 frutas do Dao do Trovão. Talvez Mugwang possa saber. Quando Li Ming estava fugindo, ele já havia enviado uma mensagem para Mugwang para que ele retornasse ao Mar do Sul imediatamente e supervisionasse pessoalmente o Leviatã gigante, fazendo com que ele viajasse profundamente no Mar do Sul. De acordo com o ancião da boa fortuna, o continente da queda do céu e o continente do demônio sagrado eram ambos massas de terra de lados opostos de um único planeta. Havia uma distância imensamente vasta que separava os dois. Teoricamente falando, enquanto o Leviatã gigante continuasse pelo Mar do Sul por um longo tempo, ele poderia até chegar às fronteiras do continente do demônio sagrado. Mas mais profundo no Mar do Sul, as existências mais estranhas e misteriosas haveria. Embora o Leviatã gigante tivesse capacidades defensivas extraordinárias, ainda tinha seus limites. Era uma criatura que continha apenas uma leve e desolada aura de uma antiga besta santa. Não poderia ser comparado a verdadeiras bestas divinas como um Leviatã ou Rock. Se o Leviatã gigante encontrasse alguma existência mística nas profundezas do Mar do Sul, era provável que experimentasse perigo. Se aquele velho cão Mugwang estivesse controlando pessoalmente o Leviatã gigante, então Li Ming se sentiria muito mais à vontade. Li Ming colocou todas as suas colheitas na cama de pedra e começou a organizá-las lentamente. 12 frutas do trovão, dos quais Li Ming havia comido uma parte de uma. As misteriosas linhas de trovão na casca eram os tesouros mais preciosos. 22 pedras de essência espiritual de nível alto, cada uma delas um tesouro pelo qual o ancião supremo do reino mar divino lutaria selvagemente com outros. O anel violeta extremo, que tinha uma enorme quantidade de pergaminhos de jade, dos quais os pergaminhos de jade de conceito de trovão eram os mais úteis para Li Ming. Além disso, havia também um jardim medicinal que tinha muitas ervas espirituais com mais de 100.000 anos de idade. Estes eram os tesouros que Li Ming estaria confiando para abrir ainda mais portões dos 8 portões internos escondidos. Quanto às pílulas deixadas por Jiang Ziji, Li Ming não as examinou muito cuidadosamente na pressa de sair do Templo das Maravilhas. Enquanto examinava as pílulas, ficou realmente desapontado ao descobrir que, mesmo que essas pílulas tivessem sido seladas em garrafas de jade, depois de 100.000 anos, elas haviam perdido a maior parte de sua natureza espiritual, fazendo com que sua eficácia medicinal diminuísse drasticamente. Algumas delas eram até mesmo completamente inúteis agora. 100.000 anos simplesmente era um período de tempo muito grande. Aquelas plantas no jardim medicinal foram capazes de absorver a energia de origem do céu e da terra, crescendo constantemente, mas objetos mortos como essas pílulas não estavam tão bem. Antes de obter as pedras de essência espiritual de nível alto, Li Ming também havia reunido uma enorme quantidade de ervas medicinais de 1000 anos ou até mesmo de 10.000 anos no reino dimensional. O ancião da boa fortuna emprestou a Li Ming um pote espiritual profundo para que ele pudesse manter a vida dessas ervas medicinais, mas depois Li Ming moveu todas para o anel violeta extremo. Isso era para ver o quão importante um jardim medicinal portátil era para Li Ming. Não havia necessidade de mencionar as ervas medicinais de alto nível, mas mesmo as de baixo nível poderiam ser usadas para praticar. A mais preciosa das plantas medicinais que ele reuniu no reino dimensional foi uma robusta árvore carmesim chamada Árvore Coração de Dragão. Tinha 50.000 anos e as frutas de sua copa batiam como corações vivos. Este foi um medicamento milagroso usado particularmente para a transformação corporal. Não era pior do que aquelas ervas medicinais encontradas no jardim medicinal do anel violeta extremo.
Havia a pulseira de Jiangxi que era capaz de melhorar sua força da alma e percepção. Isso seria imensamente valioso para sua futura compreensão das leis. E por último, havia os restos mortais de Jiangxi. O esqueleto e o cristal brilhante tinham sido completamente preservados, não decaindo nem um pouco depois de 100.000 anos de tempo. O cristal divino que estava embutido no crânio era como uma gema de arco-íris, emitindo constantemente um lindo esplendor deslumbrante. É hora de começar a invadir a terceira etapa da destruição da vida. Depois que Li Ming reorganizou seus pertences, ele pegou uma pedra de essência espiritual de nível alto em suas mãos. Quando Shibai tinha dado a Li Ming uma pedra de essência espiritual de nível alto, era apenas um sexto do tamanho de uma pedra de essência espiritual de nível alto normal, fazendo com que parte de seu encanto se perdesse. Sua natureza mística estava longe de ser comparável a essa pedra de essência espiritual completa. Esta pedra de essência espiritual de nível alto tinha padrões misteriosos cobrindo toda a sua superfície. Parecia inesperadamente semelhante às pedras do caos da cidade secular da Fênix. Embora sua complexidade não fosse comparável às pedras do caos, ainda tinha vários pontos de seu charme. Essa era a natureza extraordinária de uma pedra de essência espiritual de nível alto. Continha uma fração das grandes leis do Dao e a aura da energia de origem. Essa foi a razão pela qual tantas potências do Reino Mar Divino eram obcecadas por uma. Li Ming colocou a pedra de essência espiritual de nível alto entre as sobrancelhas e começou a absorver a energia. Esse tipo de cena era um luxo que um ancião supremo do Reino Mar Divino amaldiçoaria ao céu se visse. Tinha que ser dito que uma pedra de essência espiritual de nível alto era a fonte de uma mina de pedras de essência espiritual. Ela ainda era capaz de aumentar as chances de um artista marcial do nível inicial do Reino Mar Divino chegar ao nível intermediário do Reino Mar Divino. E, no entanto, foi desperdiçado por Li Ming, a fim de atravessar a terceira etapa da destruição da vida. Isso era simplesmente uma extravagância obscena. Claro, Li Ming também tinha suas razões para fazer isso. A energia que ele precisaria para passar para a terceira etapa da destruição da vida ultrapassou em muito as exigências de um artista marcial comum, e ninguém jamais reclamou que sua base fosse sólida demais. A razão pela qual Li Ming foi capaz de atacar a terceira etapa da destruição da vida foi porque sua fundação atingiu o limite da solidez. Este era de fato um exemplo de preparação, sendo a chave para o sucesso. É claro que sempre haveria algumas desvantagens em promover o cultivo rapidamente. Usar a energia de origem pura de uma pedra de essência espiritual de nível alto para romper a terceira etapa da destruição da vida seria capaz de eliminar essas inconveniências até certo ponto, mais uma vez permitindo que ele desenvolva uma base estável. A energia da pedra de essência espiritual de nível alto fluiu rapidamente para o corpo de Li Ming. Naquele mesmo tempo, ele também gerou o relâmpago dourado carmesim dentro do broto do deus Erejé, e escolheu 81 pontos de acupuntura de seu corpo para absorver loucamente a energia de origem do céu e da terra circundante. Na câmara escura, podia-se ver claramente a pedra essência espiritual de nível alto entre as sobrancelhas de Li Ming brilhando com uma luz resplandecente, separando-se em 81 mechas de energia, cada uma com a espessura de um dedo, que fluíam para seus pontos de acupuntura. Esses pontos de acupuntura eram como estrelas no interminável céu noturno, discretamente cintilantes. A energia de uma pedra de essência espiritual de nível alto era muito pura. De fato, não podia nem ser descrito com a palavra pura. Em vez disso, pode-se dizer que essa energia estava próxima da energia da origem do universo. Antes da formação do universo, tudo que existia era um caos total. Então, o mundo se abriu e o Yin e o Yang se formaram. Assim havia energia. Essa energia também era conhecida como energia da origem. Posteriormente, os 5 elementos principais passaram a existir gradualmente e as energias de variação se diferenciaram umas das outras. Todas essas energias se espalharam pelo universo, formando toda a matéria e vida. Desde então, a energia do universo tornou-se diluída e poluída, longe de ser comparável à energia pura da formação do universo.
Era também por isso que as pedras do caos eram tão valiosas, estavam gravadas com as linhas traçadas pela energia da origem do universo em formação. A energia de uma pedra de essência espiritual de nível alto estava próxima da energia da origem do universo. Até mesmo um pouquinho dessa energia da origem pode aumentar a compreensão do mundo. Absorver um pouco dessa energia refrescaria e revitalizaria o corpo, purificando até mesmo o Dantian. Este processo de absorção continuou por 2 horas. Li Ming tinha entrado há muito tempo na intenção marcial etérea, mergulhando em um estado completamente concentrado. Ele sentiu como se seu corpo tivesse se transformado em uma forma de energia pura sem um mínimo de impurezas. Ping! Com um leve som de rachaduras, a pedra de essência espiritual de nível alto se dividiu. Ela perdeu o brilho cristalino e transformou-se em jade branco comum. Neste momento, a energia dentro do corpo de Li Ming foi armazenada até o limite. Separar. Como Li Ming disse calmamente essa palavra, o relâmpago dourado carmesim saiu do broto do deus Heregé. Ele combinou com a energia da pedra de essência espiritual de nível alto dentro do corpo dele e então entrou em erupção. Não houve grande som explosivo como seria de esperar. Em vez disso, a energia detonadora expandiu, engolindo todo o corpo de Li Ming. Cada polegada de seus meridianos se despedaçaram e seu corpo se desintegrou em uma névoa de sangue incomparavelmente fina, fundindo-se com a pura energia de origem do céu e da terra. Um momento depois, a névoa de sangue carmesim desapareceu e o corpo de Li Ming também desapareceu sem deixar vestígios. Mas a verdade é que ele não havia desaparecido de verdade. Em vez disso, seu corpo foi desintegrado em minúsculas partículas que eram menores que poeira, completamente invisíveis a olho nu. Essas partículas flutuavam na câmara enquanto resistiam ao batismo de energia de origem. Esta era a terceira etapa da destruição da vida, bem como a última vez que o corpo físico era temperado. Da quarta à sexta etapas da destruição da vida concentrava-se em moderar o Dantian. E esse batismo era muito mais completo do que a das 2 primeiras vezes. A consciência de Li Ming vagou por esse mar de energia. Enquanto observava seu próprio corpo desaparecer, sua mente e percepção ficaram extremamente nítidas. Essa sensação de estar separado de seu corpo deu-lhe muitos insights sobre a própria natureza da energia. Nesse momento, era como se ele tivesse se tornado uma forma de vida de pura energia. O tempo passou devagar, 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois de 7 dias, aquelas minúsculas partículas que flutuavam na energia de origem do céu e da terra começaram a se reunir, condensando. Desde a formação de pequenos pedaços até a formação de grandes, o corpo de Li Ming começou lentamente a tomar forma. Primeiro foi o esqueleto cristalino que parecia esculpido no mais fino jade. Então, os vasos sanguíneos começaram a se formar quando um sangue carmesim os preencheu, tão viscoso e potente quanto o mercúrio líquido. Então, músculos fortes e tensos se formaram, cobrindo seu corpo com uma camada de carne bonita. Cada estria muscular parecia fluir como um rio, aparecendo como a própria arte. Enquanto os músculos de Li Ming continham uma beleza estética, eles também continham uma força explosiva alucinante. Suas costas eram largas, sua espinha forte. Suas pernas eram longas e cheias de poder potente. Seus cílios eram grossos e seus olhos eram como pérolas negras de valor inestimável. Seu nariz era reto e seu rosto parecia ser esculpido pela espada de um mestre. Depois de ser desintegrado e reformado 3 vezes, o corpo de Li Ming havia atingido a perfeição. Até o cabelo dele brilhava. Dos incontáveis poros em seu corpo, a pura energia de origem do céu e da terra fluíam livremente para fora. Cada respiração que exalava era perfumada e sua saliva era doce como mel. Todo o seu corpo parecia limpo e revigorado. Este era o verdadeiro significado de ser de outro mundo e intocado pela fumaça do mundo. Mesmo o banho não podia limpá-lo mais do que ele estava agora. O corpo espiritual de Li Ming foi completamente formado. Enquanto sua bela forma nua estava na escuridão da câmara, uma luz brilhante irradiou através de seus olhos como um relâmpago, fazendo com que alguém não conseguisse olhar diretamente para ele. Com um aceno casual de suas mãos, incontáveis
raios de trovão se juntaram, formando um robe solto que o envolveu. Ele finalmente completou a terceira etapa da destruição da vida. Nesse momento, Li Ming até teve a sensação de que, se alguém conseguisse decepar suas mãos e pés, ele poderia recriá-los. Claro, isso foi apenas uma ilusão da mente. Até mesmo um artista marcial do reino Mar Divino não tinha essa habilidade. Ao cruzar a destruição da vida, as leis envolvidas eram extremamente especiais. Numa situação em que não havia força externa que o perturbasse, o corpo físico poderia desintegrar-se e depois reformar-se. Mas isso era apenas reformando, a verdadeira regeneração era impossível. Era fácil se juntar um membro cortado, mas querer recuperar o membro perdido exigiria um grande esforço. Além disso, um membro recém-crescido teria que ser temperado novamente, caso contrário, ele se tornaria a grande fraqueza de um artista marcial. No entanto, se Li Ming pudesse abrir o portão da vida dos 8 portões internos escondidos, então ele realmente ganharia a habilidade de regenerar seus membros. Além disso, isso só consumiria a energia de Li Ming. Ainda seria o mesmo que seu corpo original. Esta era uma característica especial do caminho de cultivo da transformação corporal. Nas lendas, dizia-se até que se alguém pudesse abrir o Palácio do Nascimento da Vida das 9 estrelas do Palácio do Dao, então poderia renascer de uma única gota de sangue. Enquanto sua energia não desaparecesse e sua vontade permanecesse imortal, então essa pessoa nunca morreria. Tal adversário era difícil de derrotar e ainda mais difícil de